Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero falar com você a respeito de um tema complexo, um tema que causa sofrimento e um tema que, de modo geral, as pessoas não gostam de comentar e nem de falar sobre o assunto. Mas é um tema relevante. Lendo o livro Casos e Casos, Repensando a Infidelidade, da terapeuta Esther Perel, da editora Objetiva, no 13º capítulo, tem um tema que eu quero conversar com você hoje: o dilema da amante. A figura da amante, antes de qualquer coisa, é importante destacar que todo ser humano busca a felicidade. Todo ser humano, ele parte para os relacionamentos visando amar e ser amado. E em alguns aspectos da vida, as pessoas perdem o caminho e acabam se envolvendo em um projeto íntimo que nunca foi o seu objetivo. A vida, ela é sempre um exercício de livre-arbítrio. A vida, ela é sempre o exercício do livre-arbítrio. Uma pequena decisão tomada carrega em si consequências. Consequências para si mesmo e também para os outros. Um amante, elas escolhem não apenas viver um segredo, mas ser um segredo. Elas são ao mesmo tempo adoradas e ao mesmo tempo ignoradas pelos seus parceiros. Há uma crença limitante sobre a questão dos afetos. Há uma armadilha de pensar que é impossível evitar um amor. Aí a pessoa diz assim: isso esteve além das minhas forças. Quando eu olhei para ele e ela olhou para mim, a minha vida foi marcada e nunca mais eu pude abrir mão desse relacionamento. Dificilmente um homem, ele vive o sofrimento de aguardar longos anos para que uma parceira defina a sua vida e aí então conviva com ele. Dificilmente você vai encontrar um homem solteiro durante vários anos aguardando viver um relacionamento íntimo com alguém que ele conheceu já sendo casado. Mas a mulher, pelo próprio poder de romantismo, acaba acreditando que é possível aguardar a vez de estar em primeiro lugar. Sou casado, é a desculpa, né? O argumento que, de modo geral, os homens usam para atrair um relacionamento extraconjugal. Eu sou solteiro em busca de um grande amor. E algumas dessas amantes, elas descobrem que ele é casado durante muito tempo de relacionamento, para que, já estando ligado, a pessoa, ela tenha dificuldade, então, de abrir mão do relacionamento. Outros falam assim: eu sou casado, moro dentro de casa com ela, mas em quartos separados. Eu não tenho nada com ela. A minha esposa, ela é doente e não posso, no momento, sair de casa. Então, eu estou lá naquela casa, mas eu não tenho vínculo com ela nenhum, nem mesmo nos falamos. É um relacionamento que está às portas de um rompimento. Só que o tempo vai passando e essas portas, elas nunca se abrem, permanecem fechadas e a figura da amante se mantém aguardando a sua vez. Eu tenho filhos muito pequenos e eu preciso de um tempo para sair de casa. Eu não posso deixar meus filhos sofrendo nesse momento. A presença da esposa em terapia, quando ela descobre que o seu marido tem uma amante, normalmente elas chegam sozinhas na terapia. Elas chegam com a sua dor, com o seu sofrimento, com tantas incertezas
E uma coisa que eu também observo como terapeuta, como psicóloga de casais, é que a chegada dessa esposa é porque ela quer expressar a sua raiva, o seu desprezo, a sua depreciação pela figura da amante. De modo geral, essa esposa, ela transfere a responsabilidade integral para esta amante, porque ela está com meu marido, ela sabe que ele é casado, como se aquela figura com quem você casou e com quem você convive não tivesse nenhuma responsabilidade. E aquela dor, aquela raiva, tudo isso é transferido para a figura da amante. Quando elas entram no consultório, elas querem também aprender a perdoar. Falam assim: ele já me pediu perdão, agora eu sou uma pessoa má porque eu não consigo perdoá-lo. Então eu estou aqui para elaborar isso e eu conseguir perdoar meu marido e seguir em frente. Quando uma esposa ela entra também no consultório, ela sente-se culpada pela traição. Talvez se eu tivesse feito mais sexo, talvez se eu tivesse feito tudo o que ele pedia, em algum ponto eu sou muito culpada por ele ter buscado uma amante. Deseja então, tantas vezes, aprender técnicas para ajudar no relacionamento com esse marido, para que ele nunca mais sinta necessidade de traí-la. Então você pode observar que a figura da amante há por trás sofrimento de todas as formas. Sofrimento para a esposa, para os filhos e para a própria figura que está se relacionando com esse homem. Há um romance, excitação, tudo é intenso, muita adrenalina, mas sem compromisso. Há muitas promessas, muita coisa dita, mas nenhuma situação sai do lugar. Há momentos de conflito éticos para a figura da amante, mas por trás desse conflito ético também há uma esperança. A esperança de que ele abandone essa esposa, de que ele saia daquela casa, que se divorcie e que volte então a viver uma história de amor com essa figura. E o tempo vai passando e isso, em alguns casos, não ocorre. Uma forte presença nas sombras da mentira e também do disfarce. Sacrifício dos seus melhores anos. Quando algumas delas chegam no consultório, elas falam: eu já dediquei 3 anos, 4 anos, 5 anos, 15, 30 anos da minha vida neste relacionamento. Quanto tempo eu devo esperar que ele me assuma? Será que o casamento dele vai sempre ditar os horários dos meus encontros com ele? Eu deveria obrigá-lo, então, a me escolher? Como lidar, então, com o ciúme, com a solidão, com a frustração de que o tempo está passando e aparentemente nada sai do lugar? Será que um dia eu vou poder ter um filho com esta pessoa? A família dele um dia vai me aceitar? E os filhos dele, será que também vão querer conviver comigo? A infidelidade lança sombras. A figura da amante vive também uma situação de sofrimento. Ele está mentindo para a esposa. Como posso ter certeza da fidelidade dele por mim? Não é incomum que o homem, quando ele tem um amante, ele também trai a amante com outro relacionamento. Será que terminando eu vou encontrar uma outra pessoa? Uma pessoa que me ajude a pagar minhas contas? Uma pessoa que me trata com carinho, com afeto? Será que com a idade que eu estou eu vou encontrar alguém? Como vou viver sem os privilégios financeiros e de presença que ele me proporciona? Então, ameaças também e violência doméstica acontece no ambiente em que a esposa está
e também acontece no ambiente onde a figura da amante está vivendo um relacionamento também afetivo. Eu quero então chamar a sua atenção. Não existe solução fácil para um dilema afetivo. O convívio com o vazio de um espaço que nunca foi preenchido. Muitas vezes a dor não é apenas pelo que está acontecendo no momento, mas é pela incerteza de também viver uma outra fase, um outro ciclo. Faz parte da história de algumas amantes. Após a morte da primeira esposa, esta pessoa que ficou de molho, aguardando essa separação, não entra no lugar de esposa. Há a possibilidade dele também continuar nessa busca por novas parceiras. Verdades e mentiras são amarradas com fios de ouro. E desatar exige coragem. Coragem e a prática da autoestima. Uma rede de apoio sem julgamento e nem ofensa. Para que uma amante ela saia do lugar de amante, ela precisa de ajuda e de uma rede de apoio. Reflexões muito intensas, onde essas reflexões precisam acontecer em um ambiente profissional. Então, se você vive uma situação de sofrimento e você não consegue sair sozinha, mas você já decidiu no seu íntimo viver uma história de autoestima, de autocuidado e de tomadas de novas decisões na sua existência, mas você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda. Porque a ajuda de um profissional pode fazê-la encontrar o seu objetivo num processo onde o amor tenha como ponto de partida o compromisso. Um grande abraço para você.